Então, é um prazer apresentar o professor Álvaro Pacheco. Eu conheço de longa data, e ele é professor titular da Escola Paulista, é chefe do laboratório de imunologia e pesquisa também na Escola Paulista. Ele tem um vasto currículo de publicações científicas, tem uma formação muito sólida em ciência básica e ele tem um grande atributo, ele tem muita curiosidade científica. Eu acho que esse é o grande mérito que vocês viram na aula anterior aqui, o doutor lá de Campinas falou, a curiosidade científica implica em você desenvolver metodologia científica, em fazer ciência, e o Dr. Álvaro tem todos esses atributos. Ele é um pesquisador e com isso, ele reúne as condições de nefrologista, transplantador e pesquisador. E é um dos poucos que eu acho que reúne todas essas qualidades no Brasil. E por isso, ele já veio aqui em Rio Preto, agora é um prazer recebê-lo virtualmente, ainda mais diretamente de Paris. Bem-vindo, Álvaro. Obrigado pela apresentação, Mário, amigo Mário, Horácio, muito obrigado, Maria Alice, para mim é um prazer estar aqui. Como participam alunos também, eu tentei fazer uma apresentação começando do mais simples e eventualmente, complicando, né? Então, vamos ver se eu... Vocês estão vendo a tela? Sim, sim. Se quiser passar um para a gente ver se está realmente... se está passando os slides. Não está passando, deixa eu ver se... acho que passou. Passou. Não estava mudando, mas por aqui está mudando. Bom, então, muito obrigado pelo convite e, então, eu vou... Ixi, só que está pulando, pessoal, só um minuto. Não, desculpa, tá? Não entrou a... Não entrou a minha apresentação. Sim. Nós estamos vendo a tela aqui. Mas não é essa, eu acabei de... É que eu fiz algumas modificações, mas que não estão aparecendo, mas vamos assim. Então, não tenho nenhum conflito de interesse relacionado a essa apresentação. Uma breve menção do imunológico. Primários, que são basicamente a medula óssea e o timo, responsáveis pela formação das células e a seleção das células, e os órgãos secundários, que estão presentes aqui, baço, linfonodos, amígdalas, que, na verdade, é o maior órgão linfóide. As células, elas têm uma célula da medula óssea e, como eu disse, elas vão para o timo, vão ser selecionadas, os linfócitos B vão se desenvolver a partir da medula óssea e vão cair na circulação e vão popular os órgãos secundários, as mucosas intestinais e tecidos linfóides.
Essas células têm origem de uma célula e vai dar origem à série mieloide e à célula linfóide, aqui com as diferentes células que nós temos no sistema imune. E vocês estão ouvindo? Eu estou ouvindo uma outra. Alguém está entrando, está com o microfone ligado, por isso que... Que eu vi alguma coisa em inglês, eu fiquei em dúvida se estaria... Bom, e aqui é o desenvolvimento das células do sistema imune. Numa certa fase, ela é independente de fatores de crescimento, e depois, numa fase seguinte, ela é o desenvolvimento dessas células que nós conhecemos aqui, temos hemácias, megacariócito, plaquetas, mastócitos, basófilos, etc. Esse desenvolvimento final vai depender já de fatores indutores do desenvolvimento dessas células. O sistema imune, então, ele tem duas... ele é dividido na imunidade inata e na adaptativa. Inata, basicamente, ela está pronta para responder rapidamente, e ela tem desde a barreira epitelial, os fagócitos, células dendríticas, mastócitos, complemento e as células NK. E a imunidade adaptativa ou adquirida, que vai depender basicamente dos linfócitos T, linfócitos B, e interação delas com as outras células, se ela ocorre no prazo de alguns dias. Basicamente, quando nós pensamos em rejeição, a resposta imune ao transplante, nós estamos falando basicamente da resposta adaptativa. A importância do sistema imune fica claro quando a gente lembra o menino da bolha, né? Ele tem uma falha enzimática de um linfócito T e ele não pode viver no ar ambiente porque ele tem um risco de infecções por germes oportunistas. E uma coisa interessante dessa doença é que foi a primeira doença em que se desenvolveu o tratamento genético, né? E aqui um exemplo do que acontece, né, aqui no rim, coração e fígado, quando o tecido desenvolve uma fibrose, quase sempre após um processo de inflamação. Então, aqui vocês estão vendo um rim inflamado, né, com fibrose, aqui o aspecto de um rim normal, e aqui embaixo um rim que já desenvolveu fibrose, com perda de função, perda de glomérulo e da célula tubular. O mesmo acontece no coração, aqui um processo inflamatório e fibrótico, e o mesmo no fígado. Então, os pacientes que vão ser nossos possíveis pacientes são pacientes que têm uma perda de função irreversível, quase sempre representada pela fibrose. Então, o transplante, né, várias pessoas consideram assim, eu também, é a maior e mais bem-sucedida aventura da medicina, né? Começou, tem mais de 100 anos que começou a estudar ou tentar ver essa como uma perspectiva de tratamento dos pacientes, e ele é a substituição de um órgão ou tecido com função deteriorada por um outro saudável, né? Então, nós temos hoje na rotina médica transplante de coração, pulmão, rim, fígado, intestino, córnea, medula óssea, temos útero já e, em alguns casos, tecidos compostos. A história do bem-sucedida do transplante começou nos anos 1900 e pouco. O Alex Carrel era um cirurgião francês que ele desenvolveu a técnica de sutura vascular. Então, isso era muito importante na época por ferimentos de guerra, etc. Mas assim que ele recebeu o prêmio Nobel por isso, num certo período ele foi o homem da Time, né? A Time já tinha essa rotina de todo ano escolher a pessoa do ano, e ele na época foi.
E na mesma hora que se desenvolveu isso, já se pensou na perspectiva de transplante, especialmente do transplante de rim, porque não existia tratamento e todos os pacientes acabavam indo a óbito. E essa é mais ou menos a técnica que foi desenvolvida, o rim ser colocado aqui na fossa ilíaca, com anastomose na veia ilíaca, na artéria ilíaca, e colocado aqui na bexiga. Então, desde aquela época, 1900 e pouco, já se sabia que já existia solução cirúrgica. Então, a grande barreira, na verdade, era a parte imunológica, que nós vamos ver com detalhes agora. Então, quando se desenvolveu a técnica do transplante, começou a se tentar fazer transplante em pacientes que não tinham outra perspectiva, e uma das coisas que se observava era que, em algumas situações, o rim era rapidamente destruído. Era feito o transplante, a cirurgia tinha sucesso, mas o rim era rapidamente destruído, com esse quadro que vocês estão vendo, hemorrágico, necrótico, e depois de algum tempo se conseguiu detectar que isso era por causa de anticorpos pré-formados. Isso poderia ser por um transplante ABO incompatível ou por um transplante em que já houvesse anticorpos pré-formados. Então, aqui é mais ou menos um esquema de como essa rejeição ela acontece rapidamente, em geral, antes de terminar a cirurgia, e recebeu o nome de rejeição hiperaguda. Então, por anticorpos pré-formados. Então, aqui vocês estão vendo um vaso, aqui os anticorpos já pré-formados, circulantes, eles vão se ligar aos antígenos endoteliais e rápido processos ação de complemento, lesão endotelial, inflamação, trombose e a presença de células inflamatórias. Bom, essa figura e muitas figuras que eu vou mostrar, elas são do livro e Molecular Immunology, né, daquele do Abu Abbas, tem a última edição, a 8ª edição, tem umas figuras que eu acho que vale a pena. Tentando se entender o que acontecia nesse quadro de rejeição hiperaguda, dessa destruição muito rápida do enxerto, Dr. Paul Teraszak acabou descobrindo, publicando que, em geral, anticorpos pré-formados contra antígenos HLA. E ele desenvolveu esse teste, que até hoje ainda é usado em muitos locais. São incubadas junto com o soro do receptor, se adiciona complemento, e caso ocorra essa interação anticorpo, antígeno HLA, existe uma lesão da membrana em 1 hora é possível se detectar se naquele soro do receptor existem anticorpos. Na presença de uma prova cruzada ou crossmatch positivo, o transplante não era realizado. Não deve ser realizado. Uma vez resolvido isso, ainda se tentava fazer transplante, mas frequentemente, aí depois, o transplante ocorria muito bem, o paciente chegava até a melhorar da situação clínica, ele não tinha diálise, mas depois de alguns dias o paciente começava a ter e a óbito. E avaliando isso, estudando, examinando o rim, o que eles viam era isso, um infiltrado linfomononuclear imenso, um rim extremamente inflamado, às vezes já necrótico. Então, se passou a tentar, lógico, modificar esse processo. Enquanto ainda não se sabia bem o que fazer, em Boston, em 1900, com insuficiência renal, ele, em estágio adiantado, ele tinha um irmão HLA idêntico. E uma coisa que para nós é óbvio, naquela época não era tão óbvia, era que talvez esse processo que estava acontecendo fosse e receptor. Então foi tentado esse transplante, em dezembro de 1954, esse transplante foi por muitos anos sem nunca receber nenhuma medicação imunossupressora.
E aqui o Dr. Joseph Murray, que foi o cirurgião da época, o nefrologista era o Dr. Merrill, recebeu o prêmio Nobel, depois de alguns anos, pelas pesquisas e por esse evento. E esse primeiro transplante, então, mais ou menos da mesma maneira que nós trabalhamos aqui a sala do doador, o cirurgião trazendo o rim do doador, e aqui os nefrologistas atrás da porta, querendo saber como que está acontecendo. Então, nós vamos tentar agora... eu estou com algum eco, não sei se vocês estão me ouvindo. Se quem tiver com som, por favor, desative o som. Acho que melhorou. Então, eu vou tentar agora caminhar por o que acontece nesse processo aqui, que levava à destruição do rim, que já não era mais baseado por anticorpos. Então, esse processo todo começa por uma interação de uma célula, que é a célula-alvo, aqui uma molécula HLA, isso aqui é HLA classe 1, porque só tem uma membrana HLA, ela tem um peptídeo, e quem vai interagir com essa célula, quem vai enxergar essa célula é o linfócito T, aqui com o seu receptor. Cadeia alfa, cadeia beta, interagindo tanto com o antígeno aqui no meio, como com essa parte polimórfica da molécula HLA. Aqui um outro esquema dessa mesma ligação, molécula de MHC, aqui molécula de MHC classe 2, são duas moléculas, e aqui o receptor da célula T, cadeia alfa, cadeia beta, interagindo aqui com o MHC e o peptídeo. Então, na verdade, a molécula de HLA, que foi descoberta por esse self, não self, e se acreditava que a principal função dela, na verdade, o que elas são moléculas para apresentar antígeno. E aqui estão vendo um esquema da molécula classe 1 e classe 2. A classe 1, as duas têm uma fenda aqui, né? Que é onde vai estar sempre ocupada por um peptídeo. Essa é uma imagem cristalográfica, onde a gente está olhando assim para o assoalho da molécula de HLA. E é aí que o peptídeo vai ficar. Aqui um outro esquema mostrando isso. Então, uma molécula de HLA, e dentro dela tem um peptídeo, e um peptídeo aqui, no caso, com 9 aminoácidos. Então, dependendo da molécula HLA, ela vai ou não conseguir apresentar determinados peptídeos. Depende da conformação dela, o peptídeo... uma outra molécula de HLA pode ser que apresente um peptídeo de P5 a P12, etc. Então, isso depende da molécula. Aqui um outro esquema, agora mostrando uma molécula de HLA classe 1 com peptídeo, classe 2 com peptídeo, o peptídeo que entra na fenda de classe 2 ele é maior do que da classe 1. E como que esse peptídeo vai parar lá? Então, tipicamente, a molécula de classe 1, ela vai apresentar peptídeos que vêm de dentro da célula. Então, aqui nós estamos vendo um exemplo de um vírus. Esse vírus infectou essa célula, passou a produzir proteínas dessa célula, e a molécula de HLA, que está sendo sintetizada aqui, de HLA classe 1, ela vai expressar, eventualmente, um peptídeo desse vírus. Se não tiver nada de errado com essa célula, ela vai expressar peptídeos normais que a célula produz. Aqui a situação da expressão da molécula de HLA classe 2, então sempre é um antígeno extracelular. Então aqui é o exemplo de uma fagocitose. Esse peptídeo é quebrado e acaba sendo apresentado aqui na membrana esse peptídeo que veio de fora. Então, essa é a diferença principal entre classe 1 e classe 2. E a gente sabe, é isso que o macrófago faz, né? O macrófago, célula apresentadora de antígeno, que ele está estendendo um pseudópode para fagocitar uma bactéria e, eventualmente, apresentar um antígeno dessa bactéria e, dessa maneira, ativar o sistema imunológico. O HLA ele é um sistema extremamente polimórfico, né?
o sistema genético mais polimórfico. Frequentemente ainda estão se descrevendo novos HLAs, não são novos, mas são descobertos recentemente, o tempo todo são descobertos diferentes HLA, e os HLAs considerados mais importantes, A, B e DR, são os mais usados tipicamente em transplante, mas você tem o locus C, DQ, DP, que também tem importância imunológica. E aqui uma comparação com o HLA o MHC do camundongo, que é o sistema H2. Aqui um dado bem antigo, mostrando algumas moléculas de HLA, como eu disse, quase todos os dias existe um site até que mostra os HLAs que vão sendo descobertos e descritos. Ficou claro, depois de muito tempo, que alguns HLAs, justamente pela capacidade de apresentar, provavelmente de apresentar determinados antígenos, eles são mais relacionados a algumas doenças autoimunes, né? Então, aqui alguns exemplos de alguns HLAs que favorecem o desenvolvimento de algumas doenças autoimunes, justamente por apresentar determinados peptídeos que vão ativar o sistema imune. Bom, visto um pouquinho do HLA, quem que olha para o HLA? É o linfócito T, através do seu receptor. Então, aqui está um exemplo do receptor do linfócito T, que a gente chama de TCR, T-cell receptor, cadeia alfa, cadeia beta, e acoplado aqui ele tem esse conjunto aqui de moléculas CD3. E, na verdade, não é tão simples assim, então aqui é um pouco mais complexo, aqui a interação linfócito T, molécula de MHC com o peptídeo aqui, e é necessário, existem várias outras moléculas acessórias que vão interagir para que realmente esse linfócito seja ativado. Então, esse sinal aqui, TCR, MHC, peptídeo, é considerado o primeiro sinal, mas são necessários outros sinais coestimuladores para que realmente esse linfócito seja ativado. E da onde eu mencionei anteriormente que os linfócitos T vêm do timo, onde eles sofrem uma seleção. Então, eles saem da medula, vão para o timo, e no timo, os linfócitos potencialmente autorreativos, ou seja, que o MHC desenvolve uma reação muito forte. O receptor da célula T tem uma reação muito forte com o MHC e um peptídeo apresentado, isso induz apoptose nessa célula, o sinal da morte aqui. Se não houver nenhuma interação, ele morre por negligência. Então, os que acabam sendo selecionados são aqueles que têm uma certa interação, mas não muito forte com o peptídeo que é apresentado aqui junto a esse MHC. Essas são as células que vão popular o nosso sistema imune. É interessante que o timo, na fase inicial, ele produz muitas células T, e ao longo do tempo ele passa a produzir cada vez menos. Então, nós passamos, ao longo da vida, passamos a ter cada vez menos linfócitos naive, linfócitos, e vai aumentando a porcentagem de linfócitos de memória, ou seja, que já tiveram alguma interação e estão prontos, eventualmente, para responder alguma coisa. E como acontece essa interação MHC, receptor T-cell receptor, normalmente no transplante? Então, existem duas possibilidades, né? Aqui em cima está como seria uma interação normal. Então, o MHC aqui desenhado, aqui na fenda, vocês estão vendo um peptídeo. O peptídeo ele entra na fenda, mas ele também reage aqui também é reconhecido pelo T-cell receptor, e essa é uma interação normal. No caso do transplante, o que pode acontecer? Pode ser a célula apresentadora do antígeno, pode ser ela ter o MHC do doador. Então, e de um peptídeo aqui, que seria um peptídeo qualquer, um peptídeo normal. Ou a outra possibilidade seria o MHC do receptor apresentando um peptídeo do MHC. Então, aqui seria a apresentação direta, aqui a apresentação
indireta. São as duas maneiras e se sabe que as duas maneiras acontecem no caso do transplante. Então, aqui mais um esquema mostrando. Então, a apresentação direta é a célula apresentadora do doador, ela é reconhecida pelos linfócitos e ocorre a ativação. A outra é uma célula MHC, uma célula apresentadora de antígeno do doador, do receptor, um MHC do receptor, e ela processa um peptídeo do MHC, do HLA do doador, e apresenta isso, e ocorre a ativação das duas maneiras, né? Então, vamos ver um pouco mais de detalhe como acontece a ativação da célula T. Então, aqui um exemplo, uma célula apresentadora de antígeno, aqui no caso ela fagocitou algum patógeno, ela vai migrar para um linfonodo, e no linfonodo ocorre essa interação maciça aqui que vocês estão vendo. Então, aqui está um MHC e ele tem essa oportunidade de interagir com várias células T, e eventualmente encontrar uma célula T que vai reconhecer aquele conjunto MHC, peptídeo, e junto com outras moléculas de coestimulação, vai ativar essa célula. Então, aqui mais um exemplo, se a célula está normal, não acontece nada com ela, ela vai migrar também para o linfonodo e não vai acontecer nada, porque ela não tem nenhum peptídeo anômalo para apresentar. Se ela vier de um tecido inflamatório, com bactérias, etc., ela vai entrar e ela vai potencialmente apresentar esse antígeno. Quero ver se eu consigo. E isso é possível a gente... É possível a gente... Isso é possível ver que realmente acontece. Então, isso aqui nós estamos... Esse vídeo que eu estou mostrando, aqui tem uma célula, um macrófago, e vocês estão vendo vários linfócitos circulando. Então, é isso que acontece, basicamente, em um linfonodo, né? As células têm toda uma interação, toda uma promiscuidade, chance de realmente um linfócito ser ativado por essa célula. Então, aqui está um macrófago, aqui está uma célula T, aqui está uma célula dendrítica, vem todas essas... Então, isso realmente acontece. Hoje em dia é possível se ver isso com técnicas de filmagem em vivo. Então, aqui um resumo do que acontece. Então, uma vez realizado um transplante, seja uma célula apresentadora do doador, ou seja, uma célula apresentadora do receptor, ela vai migrar para algum linfonodo, como no transplante não é feita a anastomose de vasos linfáticos, então ele pode ser à distância, não é necessariamente num linfonodo próximo. Vai ocorrer essa interação, eventualmente, no linfonodo vai existir algum linfócito que vai reconhecer e ser ativado por essa célula apresentadora do antígeno, e essas células vão migrar para o rim ou para o órgão transplantado e causar lesão do órgão, né? Nós estamos imaginando aqui o processo sem nenhuma medicação imunossupressora. Aqui mostrando realmente essa interação com moléculas, né? Esse processo de coestimulação realmente existe. Quanto maior esse número de moléculas, é o antígeno no receptor linfócito T, o segundo sinal, que são várias moléculas coestimulatórias, e o terceiro sinal, que seriam a produção de várias interleucinas. Quando eu estava 30 anos atrás, se chegou à definição que, uma vez uma célula apresentadora de antígeno, ela ia ativar um linfócito
citocinas presentes ali, nós vamos ter dois tipos de resposta. Uma resposta do tipo TH1, que tudo indicava que seria responsável pela rejeição, ou se predominasse, por exemplo, a interleucina 4, seria uma resposta do tipo TH2, que nada a rejeição, né? Aqui nós estamos vendo exemplos de algumas interleucinas, hoje em dia acho que são acho que são 37, são redundantes, e elas são produzidas e elas agem ou na própria célula que a produziu, ou nas células periféricas, né? Então, aqui um exemplo um pouco mais atual, uma célula apresentadora de antígeno interagindo aqui com uma célula, dependendo dessa célula, ela pode se desenvolver para TH1, onde predomina interferon 2, TH17, que é uma célula fortemente pró-inflamatória, e a célula Treg, a célula T reguladora, que produz principalmente interleucina 10 ou... Isso aqui é do livro do William Pohl, né? Fundamental Immunology, desse ano aqui. Então, é a mesma interação com uma célula CD4 naive e as possibilidades que vão ter. Então, aqui estão as interleucinas que vão desenvolver determinados tipos de resposta. Então, aqui e os genes principais que vão ser ativados para tipicamente é a ativação do gene TBET, TH2, GATA3, TH17, CIROR gama 6, e essa aqui que é T-helper folicular, né? É uma outra célula, depende da IL-6 e IL-21, e ativação desse gene BCL6. E aqui o que essas tipos de respostas vão causar, e aqui no caso TH1, autoimunidade ou inflamação, ou podemos colocar aqui, que se imaginava que seria tolerância, hoje em dia se sabe que é basicamente alergia. TH17 é uma potente resposta inflamatória autoimune. A célula T reguladora, ela combateria a autoimunidade, então, teoricamente, seria se desenvolveriam diminuir ou bloquear o processo de rejeição, e hoje já se tem isso, onde se desenvolver células T reguladoras, selecionar células reguladoras e, junto com o transplante, se induzir células T reguladoras para proteger o rim e evitar a rejeição, e, no caso, poder usar menos a imunossupressão. Então, olha, o linfócito, nós começamos sempre com linfócito para o linfócito T também. Em algum momento, esses linfócitos já maduros, ele vai encontrar algum antígeno, no caso aqui o antígeno X, essa célula vai se ativar e proliferar, no caso aqui ela vai produzir anticorpos, e depois nós vamos ter a célula com os linfócitos T. Esse é um esquema bem antigo, mas eu gosto, ele é bem mais simples. Antes da... Vocês estão vendo um esquema do Terry Strong, com quem o Mário trabalhou, assim como eu, em Boston. Então, aqui seria a célula-alvo, ativando o linfócito helper, o linfócito citotóxico, e o helper aqui ativando via ICA, diferenciar, e a célula citotóxica vai invadir o enxerto e destruir. E como isso acontece? Como que essa célula citotóxica causa esse mecanismo? Basicamente, por 2 ou 3 vias. Uma vez ativado, o linfócito T vai se ligar
vai liberar aqui a perfurina, que vai formar esses poros aqui, e vai liberar a granzima, são do DNA, e a célula induzir a apoptose na célula. Então, através desses grânulos, perfurina e granzima, e também através da expressão na superfície da célula citotóxica do Fas-ligante. Alvo, ele liga-se ao Fas e induz a apoptose nessa célula. Está aqui um esquema, então, da formação da aqui em cima, citotóxico, ele libera na superfície entre as duas células esses grânulos, na presença de cálcio vai ocorrer uma polimerização e ocorre esses buracos na membrana celular, que são semelhantes até àquele complexo de ataque à membrana formado pelo... E aqui nessa figura, isso é uma filmagem disso, né? Então, vocês estão vendo aqui em azul e vermelho, são as granzimas, o verde aqui seria uma célula-alvo, você vê que ele se aproxima e ele vai liberar esses grânulos na célula-alvo e essa célula entra em apoptose. Vocês estão vendo essas células verdes desaparecerem. Né? E uma destruir outra célula. Então, a gente já entende um pouco mais do que está acontecendo aqui, por que esse... Então, T, também tem B, ninguém sabe exatamente o que eles fazem, mas é relacionado até a um pior prognóstico, mas linfócitos T, CD4, mas predominam as células CD8, citotóxicas, aqui, ativando o Fas-ligante. E aqui a gente vê, isso inclusive serve para os componentes importantes, essa tubulite, onde nós temos aqui linfócitos infiltrando e destruindo as células tubulares. Então, um conceito que é importante aqui, se essas células estão entrando no túbulo, estão ativadas outras moléculas de ativação, essas células têm grande chance de elas saírem na urina e, eventualmente, isso pode ser uma maneira não invasiva, e já existe isso, né, de se fazer o diagnóstico de rejeição, detectar na urina células que estão com uma produção aumentada de perfurina, ou mesmo granzima, ou mesmo algumas quimoquímicas com o quadro de rejeição e pode ajudar no quadro, no diagnóstico da rejeição. Então, aqui um esquema de como acontece as células T ativadas, elas vão se ligar ao endotélio, vão causar uma lesão intersticial, uma inflamação, e dependendo da lesão, também causar um componente vascular, de uma rejeição, com tubulite, etc., que um quadro dessa endotelite. Então, aquilo que eu mostrei seria basicamente uma rejeição mediada por célula, mas também, quando se ativa, você também ativar a preferência linfócito B e ocorrer a produção de anticorpos. Então, esse é o paciente que ele fez o transplante, ele não... e causa esse processo inflamatório aqui importante, não é aquele infiltrado linfomonuclear, são principalmente neutrófilos, e um marcador disso é quando a gente faz o CD4 do complemento, então aqui ele está marcando o glomérulo, mas ele, principalmente, a marcação dele peritubular, mediada por anticorpos. E a rejeição crônica, que
na verdade, tem esse nome e a gente sabe que existe um componente imunológico, mas dentro disso tem vários outros tipos de lesão, inclusive outras agressões que o rim pode sofrer, mas o que a gente vê tem um processo inflamatório crônico, uma proliferação miointimal da parede dos vasos, levando a uma isquemia. Então, aqui uma arteríola normal ainda, aqui uma arteríola que nesse processo de rejeição crônica. E o órgão volta a ficar semelhante ao que é necessário rejeição crônica, um rim com uma grande fibrose intersticial, destruição de túbulos, etc., de glomérulos. Então, esse é o quadro de fibrose intensa e rejeição. Entendendo de rejeição, não é o objetivo, mas eu vou mencionar aqui as medicações que são disponíveis. Mostrei bem a interação linfócito T-MHC, então nós temos aqui uma medicação ou KT3 ou timoglobulina, que reage contra ou receptor do linfócito ou contra as moléculas próximas, no caso o KT3, a molécula CD3. Medicações anticorpos contra o receptor de interleucina 2, então ele se liga aqui e bloqueia a interação com a interleucina 2. Nós temos 4, que ela impede que essa coestimulação seja bem efetiva, e os inibidores de calcineurina, que vão bloquear a calcineurina e levam, consequentemente, à diminuição da produção de interleucina 2 e de outras interleucinas, ou everolimo, que bloqueiam a mTOR e bloqueiam se ela não entra no ciclo reproduzir para ter uma resposta efetiva, ela também é bloqueada, ou antiproliferativos, no caso a azatioprina ou micofenolato. Esse é basicamente o arsenal que nós temos disponível, e diferentes ações do risco imunológico podem ser utilizadas. Ao longo dos vários anos, houve um sucesso, mas não achei o atual, mas hoje em dia a taxa de rejeição nos primeiros 6 meses ela está próxima de 10%, e muitos centros abaixo de 10%, de uma maneira geral. Então, é uma história de muito. E aqui a importância da compatibilidade HLA, né? O HLA que descadeia a diferença. Então, isso aqui são dados do Torópios, né? do CTS, Colaborativo Transplante, e para primeiros transplantes com doador e 2019, vocês podem ver aqui que a compatibilidade, quanto mais compatível, né, que ele está mostrando mismatch, A, B e DR, você tem uma melhor sobrevida, que aqui em 5 anos a gente já vê uma diferença maior do que 10%. Melhor é 0 mismatch, o pior é 6 mismatches. Ora, isso, mais uma vez, obrigado pelo convite, pela oportunidade, estou à disposição para a gente conversar ou discutir sobre algum aspecto. Bom, muito obrigada, doutor Álvaro. Você está disposto a apresentar essa aula excelente, que a gente possa estar sempre aprendendo mais, né? E eu vou deixar aberto aqui a discussão para quem quiser fazer alguma pergunta. Vou entregar para o doutor Mário. Bom, amor, parabéns pela aula. Mas eu acho que
não sei se esse é o seu sentimento, nós evoluímos das definições de rejeição hiperaguda, acelerada e aguda e crônica. Os nomes acabaram ficando mais bonitos, rejeição mediada por células T, rejeição mediada por anticorpos, mas não dá para a gente separar T de B e chegar no produto final, que é a disfunção crônica, a rejeição crônica, como você disse, sem levar em consideração que todos esses processos estão ativados numa sequência que a gente não consegue interferir com o passar dos anos. Você se lembra que uma época teve um questionamento, bom, qual a importância do HLA? Depois de 5 anos, nós vamos pegar um HLA com 0 mismatch e ter 10% de mais sobrevida, como você mostrou aí, e perder tempo fazendo a tipagem, enfim, que hoje está super sofisticada, né? Os epitopes, os applets, enfim. O que para você mudou realmente nesses 30, 40 anos aí que você estuda imunologia, em termos de entendimento da rejeição crônica? Porque as drogas você mostrou, nós tivemos aí uns 10% de rejeição aguda e não passamos mais disso, parou nisso aí. Então, nós temos que ter um entendimento diferente para saber o que nós vamos fazer daqui para frente. Quer dizer, como que nós podemos mexer com a rejeição crônica, uma vez que nós já chegamos no limite, pelo menos até agora, de 10% de rejeição aguda. Assim, depois de todos esses anos, o que você poderia dizer para a gente que você entende de maneira diferente que precisa ser feito? Bom, é lógico que eu não sei a resposta para isso, mas eu quero elencar alguns fatores, né? A gente começou a ver os anticorpos de novo, né, como um fator importante. Alguns dados mostram que, especialmente o tacrolimo abaixo de 5, né, tem vários trabalhos que mostram isso, se a gente acha que está indo tudo muito bem e temos uma tendência para... Então, tem uma correlação, não necessariamente seja esse o motivo, né? Mas entre um tacrolimo mais baixo e a formação de anticorpo. Mas o fato é que os anticorpos tardios passaram a ser importantes, principalmente pela glomerulopatia, né? Causando um insulto, uma lesão importante. É bem antigo, né? O trabalho lá da Austrália, do Nanquivel, mostrou que, pelo menos em relação à ciclosporina, e tudo indica que também em relação ao tacrolimo, a gente tem um efeito nefrotóxico que se soma. E o componente que eu acredito muito, Mário, acho que você também, é o impacto inicial da lesão de isquemia e reperfusão. Eu acho que a gente paga um preço, ele começa ali, às vezes o paciente recupera muito bem, mas tem um impacto, eu acredito muito nesse impacto, e ele mostra isso, né? Aquele trabalho no Anquivel mostra que nos primeiros meses você começa a formar uma fibrose, você não tem disfunção, mas nos primeiros meses, então isso ele correlaciona mais com ter rejeição e com a lesão de isquemia e reperfusão, né? A gente sabe que no Brasil é um problema mais grave a lesão de isquemia e reperfusão, e eu acho que a gente precisa de alguma solução, alguma melhoria nisso. Então, eu acho que eu, como todas as pessoas, né, acredito que é multifatorial, mas eu elencaria esses aqui, os anticorpos de novo, DSA de novo, um efeito tóxico das medicações e o impacto inicial da lesão, isquemia, reperfusão, ou eventualmente uma rejeição mesmo resolvida em cima dessa fase inicial do transplante, né?
Certo. E você lembra, Mário, tem um trabalho que o Terry fez, que 15 minutos após a isquemia reperfusão, ele já vê uma coisa inflamatória super importante. E isso tinha correlação com disfunção precoce. Né? Não necessariamente, não tem esse dado claramente, mas até o dado brasileiro mostra, a gente paga um preço por esse impacto da lesão de isquemia, a reperfusão a longo prazo. Doutor Álvaro, o doutor Edson, da Creatinina, está perguntando qual a sua opinião sobre o CrossMatch virtual. Eu acho que é um avanço, que além da rapidez, eu acho que ele acrescenta muito, mas a minha preocupação é que muitas vezes a gente pode deixar de fora alguém que poderia ser transplantado. Né? Muitos centros eles põem um cutoff ali de acima daquilo não transplanta, e no programa, por exemplo, do Hospital Albert Einstein, onde a gente temos frequentemente pacientes hipersensibilizados, diante de um crossmatch por citotoxicidade negativo, mesmo na presença de DSA, a gente transplanta e muitas vezes não acontece nada. Se o DSA é um pouco alto, a gente às vezes, nós temos uma máquina de perfusão, muitas vezes a gente faz uma plasmaférese antes para diminuir o anticorpo. Então, e eu vejo que muitas vezes, então, essa é a minha preocupação. Você ganha em tempo, você diminui o risco, mas você pode estar deixando de fora alguns pacientes que poderiam ter um transplante absolutamente sem complicação. Né? Nem todo anticorpo, a gente mede MFI é uma medida indireta, assim, então, eu acho que é uma solução, mas me preocupa os que eventualmente vão ficar de fora, baseado num nível que a gente vai né, escolher para não transplantar. Tá certo. Mais uma vez, tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Então, doutor Álvaro. Posso perguntar? Pode perguntar, Edson. Oi, Álvaro, tudo bem? Prazer em revê-lo. Oi, tá bom, Ed? Há algum tempo o Mário Abud deu uma aula aí e ele mostrou um slide chamado Walking Dead, né? Pegando os imunossupressores no passado para a gente reutilizar por falta de novos imunossupressores. Ontem teve uma aula na Escola Paulista, né? Do Renato, né? Que é um excelente imunologista, e aquele imunologista lá do Rio Grande do Sul, o nome dele, que trabalha com Neumann. Neumann. O Neumann falou numa droga chamada inlifidase, não sei se você já ouviu falar. E que simplesmente essa droga custa $250 mil uma ampola. Né? E ele, durante anos, ele perguntou, essa droga surgiu em 2010, mas está no American Journal of Transplantation do ano passado. Então, o sentimento que eu tenho, assim, né, quem lida com transplante há muito tempo, é que desde a rapamicina não apareceu mais nada, né? Agora eu vi uma voclosporina, que eu também não vi trabalhos, vejo em lúpus, né, em algumas doenças dermatológicas. Você tem esse sentimento assim, dessa falta de imunossupressor, não? Eu tenho. Eu acho que isso, Edson, concordo totalmente com o que você falou. Eu acho que isso é resultado do nosso sucesso. Né? É muito difícil quem que vai investir, quem que vai fazer com o resultado que eu digo, o mundo tem com o transplante de mais de 90% de sucesso em um ano, e eu acho que a gente devagarzinho, né, e tem dados, né, publicados ano passado até do europeu no New England, mostrando que devagarzinho nós estamos melhorando. E não é com drogas novas, é com aperfeiçoando o entendimento, uma sintonia fina das medicações, então eu acho que vai ser difícil surgir uma droga nova. Mas essa medicação, ela, na verdade, ela quebra anticorpo, né? Então, tem um trabalho no New England, já publicado há alguns anos, mostrando que é possível transplantar alguns pacientes que tinham anticorpos contra o doador. Não sei também a praticidade, não estou atualizado nisso, mas é isso que ela faz, ela quebra anticorpos acho que entre o FC e o FAB lá. Mas o que eu acredito, Edson, é
no desenvolvimento de células reguladoras. Eu acho que aí nós vamos... Isso tem clinical trials acontecendo, eu sei na Inglaterra, sei nos Estados Unidos, e então isso eu acredito que então vai ser o transplante mais personalizado ainda, né? Uma medicina personalizada, totalmente personalizada, onde você induz células reguladoras e ela é injetada junto com o transplante e você consegue minimizar ou mesmo bloquear totalmente a alorresposta, né? Eu acredito muito nisso, mas medicações eu concordo totalmente com você. E a rapamicina, a rigor, o everolizumab, eles não trouxeram uma melhora de sobrevida. Né? Eu acho que o grande aumento que a gente teve lá atrás foi o tacrolimus. Exatamente. De lá para cá são variações, né? Receita um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, e o aprendizado que eu acho que vem melhorando. E qual é teu feeling do xenotransplante? Você acredita ou não? Acredito, mas acho que está muito longe. Eu acho que está muito longe. Né, o paciente do coração, ele acabou tendo um citomegalovírus, que foi meio citomegalovírus do porco, que foi meio surpreendente ali, e eu acredito que primeiro que é perigoso, né? A gente pode surgir um outro vírus aí, você adaptar um vírus do porco que está lá, um vírus, a gente sabe, está integrado no genoma, você pode achar que não tem e surgir um vírus, por mais que tenham cuidados. Então, eu acho que o risco são infecções e o risco de se criar um vírus novo que é adaptado numa pessoa, como se imagina que foi o SARS-CoV-2, né? Mas eu acredito que vai ser uma solução, ainda mais diante da falta de órgãos que a gente tem. Não. Muito obrigado, Albert. Vamos falar com você, Edson. Uma última pergunta. Se eu entendi bem, você está utilizando máquina de reperfusão Einstein, de perfusão? Sim. Perfusão a frio. Perfusão a frio. Isso. E está de rotina, você instituiu isso na rotina? Todo rim vocês estão pumping? Na rotina, e só se é um rim muito... A maior parte dos rins que a gente recebe são critério estendido, entendeu? A grande maioria. Então, os rins vão para a máquina, nós temos muitos pacientes de fora, então nossa rotina é o rim vai para a máquina. Às vezes é um rim jovem, o paciente já chegou e está tudo em ordem, em vez de o cirurgião ir para o centro cirúrgico colocar o rim, ele já faz o transplante. Mas isso, eu digo, 90% dos transplantes vão para a máquina. E você notou uma redução do DGF? Sim. Notou? Nós temos publicado, inclusive é custo efetivo. Vamos ver se eu lembro dos dados. A nossa DGF era muito alta, ao redor de 80%. Ela caiu para 60%, está um pouquinho mais baixa atualmente, acho que graças à melhora do sistema, né? Acho que o sistema de captação está um pouco melhor, então ela caiu. Mas quando era 80%, ela caiu, foram acho que 100 e tantos transplantes antes, 100 e tantos imediatamente depois da máquina. Ela caiu de próximo a 80% para 60%. E mesmo quem faz DGF recupera mais rápido, em metade do tempo. Tá. E, então, como você falou, você acredita, eu também, na lesão de isquemia e reperfusão, eu acredito até que a lesão pré-reperfusão é importante. Se a gente acredita nisso, você acredita que nós devemos investir no... Eu vou falar recondicionamento, mas eu prefiro falar no tratamento do doador, ou do rim, ou do doador em morte cerebral? Acredito demais. Talvez para o rim não seja tão importante, mas a gente vê, com o pulmão eles estão fazendo isso. O pulmão é um órgão, né, talvez dos mais delicados, assim, pelo menos que eu vejo, assim, você perde o doador por várias situações, e eles têm grupos fazendo recondicionamento de pulmão e utilizando o pulmão com muito sucesso. Eu acho que melhorar o órgão que a gente vai transplantar, eu acho que é um dos caminhos, né, da gente melhorar a sobrevida lá a longo prazo, etc. Então, quando você voltar, eu vou te fazer uma proposta. Tratar, que aqui a gente não tem máquina de perfusão.
tratar alguns rins que vocês reperfundem na máquina, e aí a gente discute com que tipo de droga, porque a gente tem alguns dados experimentais mostrando que funciona bem essa droga. Vamos. Seria Deixa eu contar uma coisa. Não, fala, é outra coisa que eu queria. O que a gente tem é que você tratando esses rins, vamos dizer assim, você diminui a formação de IL-1 beta, você está tratando o inflamassoma e, teoricamente, o que faltaria para a gente ver se isso está correto ou não, porque na prática você vê uma redução desses genes aí da imunidade inata, estou falando pré-reperfusão, hein? E, teoricamente, esse rim seria menos imunogênico após o transplante. Mas a prova concreta seria você transplantar, né? Sim, sim. Real. Então, a ideia seria utilizar essa droga na máquina de perfusão, que você está tratando o rim, e tentar melhorar o desfecho. Quando você voltar, eu vou te apresentar essa. Não, vamos fazer. Eu tenho um projeto, que é meu projeto de bolsa do CNPq, que é estudar o rim antes e depois da máquina, através de biópsia aspirativa, e a gente vê se ele acaba também evoluindo para uma situação menos pró-inflamatória. Eu queria comentar rapidamente, né, ainda sobre esse assunto de lesão isquemia reperfusão e DGF. Eu não sei se vocês estão a par disso. Aqui na França, eles têm um produto licenciado para diminuir função retardada. É uma hemoglobina, chama Hemolife 2, Hemolife 2. É uma hemoglobina que um biólogo que trabalhava precisava coisa marinho, né? Um biólogo marinho, ele descobriu um verme que fica 6 horas na areia, depois que a água vai embora, e ele sobrevive. E estudando esse verme, ele isolou uma hemoglobina que é 40 vezes mais afinidade para o oxigênio do que a hemoglobina humana. Então, eles já tem trabalho mostrando que diminui DGF, se aumenta o período que você pode manter esse rim acondicionado, né, em isquemia fria, e é autorizado aqui na França. Na França é autorizado, é um produto, é um dispositivo que eles chamam aqui, mas é autorizado para usar em transplante. E quem sabe, acho que vai ser tudo que for possível, né? Mas Então, muito obrigada, mais uma vez, excelente, doutor Álvaro. Obrigada por sua participação aqui conosco. E tenha uma boa estada aí em Paris, né? Gostaríamos de estar aí também, mas muito obrigada e mais uma vez, né, nós estaremos aqui sempre esperando para que um dia já possa vir pessoalmente, né? Então, quero voltar, sim. Já fui algumas vezes aí, gostaria de voltar e vou conversar com o Mário sobre isso, que eu acho que nós temos coisa para fazer juntos. Sim. Obrigado pelo convite, foi um prazer. tá bom, muito obrigada. Obrigado.